Projeção de cenários, oitavo período, Planejamento Regional. Professores Luciana Noronha e Stravos Habib. Acadêmicos: Anderson Volman, Caroline Wassi, Gabriela Schmidt, Lua Sara da Silva e Isadora Conte. Para a projeção dos cenários, foi feita a revisão do cenário regional para identificar as condicionantes mais prováveis dos cenários, para que sejam definidas suas linhas de força. O objetivo do trabalho é interpretar as performances territoriais da microrregião de Joinville, as relações entre cidade e região e a sua relevância dentro do estado de Santa Catarina, além da construção de um banco de dados para a elaboração de um cenário referência e 2 cenários de desenvolvimento, sendo ele um otimista e outro pessimista. O cenário referência busca a situação mais provável para a microrregião, o cenário otimista busca a aplicação de hipóteses mais favoráveis, enquanto o pessimista busca a aplicação de hipóteses não tão favoráveis para a microrregião. Os cenários servem para a implementação de uma visão estratégica dos territórios. Para isso, é preciso desenvolver uma série de cenários futuros que esbocem a evolução da cidade frente a diversas opções de comportamentos do entorno. A microrregião de Joinville possui características marcantes por possuir alto potencial de desenvolvimento, grande número de empresas e indústrias e localização geográfica favorável, sendo esta microrregião a escolhida para a elaboração dos cenários. Os referenciais teóricos utilizados para a elaboração das linhas de força são teoria da cidade-região, teoria das localidades centrais e teoria dos polos de crescimento. Na situação atual, é perceptível um constante problema na questão da mobilidade urbana. Por exemplo, é o município de Joinville, que nos últimos 10 anos cresceu sua frota veicular em 174%, onde um dos motivos para o agravamento mesmo se encontra no constante crescimento populacional da cidade e no aumento do número de visitantes, que se deslocam de forma rotineira em busca de negócios, serviços de saúde, educação e lazer oferecidos. Além disso, com o atual cenário da pandemia global, as empresas privadas estão incentivando o uso de transporte individual através da eliminação de tarifas de estacionamento, o que acaba evidenciando a saturação do sistema viário. Para embasar as projeções, foi analisado o plano de mobilidade da Anfri, que busca coordenar de forma conjunta um plano de mobilidade que englobe todas as cidades da região. E com isso, percebemos que os planos municipais deveriam estabelecer algumas linhas estratégicas voltadas à mobilidade regional, para assim ampliar e melhorar os deslocamentos de forma planejada. Por fim, iniciamos utilizando dados de 2015 com projeções para 2040, de forma a incluir toda a complexidade do contexto metropolitano. Esse tempo também serviu para definir os intervalos temporais dos cenários da microrregião. E com base nisso foram definidas as linhas de força, onde 3 delas se destacam a cidade de Joinville, sendo elas hierarquia urbana, investimento e trabalho e atração urbana. Além destas, outras linhas de forças foram escolhidas com base nas características da microrregião, potencial de desenvolvimento, inovação tecnológica e influência econômica. Dentro da atração urbana, a teoria da cidade-região foi escolhida como linha de força, que demonstra quais cidades têm mais influência sobre as outras. Em população, a gente tem como Joinville se destacando, seguida por Araquari, São Francisco do Sul e Guaramirim. Para a migração definitiva, foi usada uma projeção linear, que mostra a partir de 2025 um crescimento acentuado em todas as cidades. Já em migração pendular, temos Itapuá e São Francisco do Sul em destaque, indicando a possibilidade de serem as que mais crescem, independência das outras. Além disso, é possível perceber Joinville como a cidade com menor saída, indicando sua alta atração urbana. Analisando a mobilidade, é possível identificar que o crescimento do transporte público comparado com a frota total de veículos é muito pequeno. Com isso, o número de veículos de transporte individual aumenta e o número de veículos destinados ao transporte público tem crescimento lento, o que pode acarretar no colapso do sistema viário. Neste cartograma, por fim, é possível identificar as principais vias que cortam a microrregião e identificar, assim, a sua grande importância e potencial de crescimento com relação à mobilidade, pois a área é cortada pela BR-101, que passa nas cidades com maior influência.
A atração urbana de algumas cidades ela é mais elevada devido à presença de aeroporto em Joinville e portos em São Francisco do Sul e Itapoá. Linha de força, investimento e trabalho. Através de quanto o município investe em trabalho, pode-se analisar o seu papel dentro de uma região. Assim, embasados nos conceitos de cidade e região, foi escolhido esta linha de força para identificar os municípios que exercem maior influência e se relacionam com dependência de cidade e região na microrregião de Joinville. A partir dessa linha de força e das variáveis de quantidade de empresas, empregos e PIB, foi gerada uma proporção de crescimento para maior compreensão, podendo identificar quais os municípios que possuem maior crescimento nesses aspectos, podendo identificar os municípios com maior força de investimento e trabalho. No gráfico, então, é possível analisar que a cidade de Joinville é a que mais cresce em investimento e trabalho, o que justifica o seu alto número de migração para o município. Analisando o crescimento do PIB, Joinville também possui maior crescimento, onde a projeção se mantém crescente, seguido por Araquari. As demais cidades possuem projeção linear em termos de crescimento de PIB. Hierarquia urbana. Através dessa linha de força é possível analisar o município com maior influência hierárquica através de bens e serviços, como embasa na teoria das localidades centrais. Essa variável é de grande importância, pois o setor terciário possui destaque na região e um constante crescimento. Conforme observado no gráfico, pode-se analisar que Joinville é o município com maior número de empresas nesse setor, apresentando um crescimento gradativo, seguido por Araquari, apresentando a mesma linha de crescimento e características de crescimento de Joinville, porém em números menores. Foram escolhidas também as variáveis de quantidade de estabelecimentos de saúde, educação e estabelecimentos culturais e esportivos, para analisar a influência das cidades na região através dos dados coletados. Primeiro, observando somente Joinville, conforme analisado nos gráficos, pode-se observar que Joinville apresenta um poder hierárquico muito forte nos 3 quesitos analisados, consolidando assim a cidade em todos os setores como o município com maior nível de hierarquia da região. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos observar nos 3 gráficos os demais municípios que seguem essa linha hierárquica. No primeiro gráfico, o crescimento de estabelecimento de saúde se mantém crescente, com exceção de Guaruva e Araquari, onde a partir de 2010 começa a decair. No segundo gráfico, é possível compreender que Araquari e Itapoá possuem um crescimento constante na educação, entretanto, Guaramirim e Balneário Barra do Sul mantêm uma curva de caimento. Por fim, no terceiro gráfico, podemos observar Schroeder com maior índice de crescimento na quantidade de estabelecimentos no setor cultural e esportivo, e São Francisco do Sul e Guaruva apresentam um nível de queda. Por fim, a escolha das variáveis embasando na teoria das localidades centrais, podemos analisar a partir dos dados coletados de investimento em cada setor. A influência da cidade sobre a região. Conforme o gráfico, é possível observar que a cidade de Joinville é um município que mais investe tanto em saúde quanto em educação, possuindo assim um grande destaque hierárquico sobre os demais municípios. Além de Joinville, São Francisco do Sul apresenta um crescimento progressivo em saúde. Porém, a cidade com maior índice de crescimento nesse setor é Itapoá. Já na educação, além de Joinville, temos também São Francisco do Sul com um crescimento progressivo, seguido por Araquari e Guaramirim. Linha de força do potencial de desenvolvimento. Para que, através das variáveis da qualidade de vida, fluxos comerciais e potencial de expansão, possa ser analisado quais municípios possuem maior probabilidade de evolução e capacidade de desenvolvimento, identificando assim suas potencialidades. Qualidade de vida. Essa variável foi escolhida utilizando os dados do IDH para mostrar quais municípios possuem maior qualidade de vida e, consequentemente, maior probabilidade de desenvolvimento. IDH. Conforme o gráfico, é possível observar que o desenvolvimento dos municípios de Tirântula e Guaramirim, Balneário Barra do Sul, não teve um aumento significativo. Joinville é a cidade que atualmente possui o maior IDH, mas analisando o gráfico, percebe-se que, aos passar dos anos, esse crescimento fica constante, sem alto crescimento. Já os outros municípios tiveram um bom crescimento, como Guaruva, com maior potencial de desenvolvimento. Nos fluxos comerciais, dentro dessa variável, mostrou-se importante ressaltar quais cidades possuem o maior número de empresas importadoras e exportadoras, para que assim, através desses dados, mostre as cidades que mais se destacam em comércio e que têm maior potencial de crescimento. Na análise do gráfico das empresas exportadoras e importadoras, é possível observar que a cidade de Joinville se destaca no setor de importação e exportação,
tendo em seguida o município de Araquari se destacando nesse setor. No setor de importação, temos o índice de crescimento crescente, também na cidade de São Francisco do Sul e Araquari. Entretanto, esta curva se mantém linear no setor de exportação para São Francisco do Sul. No potencial de desenvolvimento, aqui a gente vai mostrar no cartograma os principais meios de modos de produtos que se deslocam. Na cidade de Joinville acontece pelo aeroporto, em São Francisco do Sul e em Itapuá pelos portos. É representada a BR-101 como maior importância por sequências rodovias e principais vias internas, por onde passam os transportes de carga. No potencial de expansão, através do estudo de comportamento passado de expansão da parte urbanizada, essa variável foi pensada para saber a tendência do crescimento das cidades. Analisando a área urbana e rural, é possível observar o aumento da urbanização de 2005 até 2040. Inovações tecnológicas. Através de estudos sobre a microrregião, foi possível identificar um destaque na área de tecnologia, trazendo assim essa linha de força embasada na teoria dos polos de crescimento, para, através das variáveis de conhecimento, consumo e investimento, encontrar os municípios que possuem uma maior influência na área. Conhecimento. A variável de conhecimento foi escolhida para poder identificar quais cidades se destacam em inovações tecnológicas e possuem maior chance de desenvolvimento na área. Conforme analisado no gráfico, o setor de informação e comunicação cresce apenas um pouco em Joinville e nas demais cidades, menos em São Francisco e Guaramirim, enquanto em pesquisa e desenvolvimento apenas Joinville se destaca, mantendo seus números. Consumo. Com os dados dessa variável, identificadas cidades onde o potencial para maior crescimento tecnológico se baseia em nível educacional de cada cidade. Conforme o gráfico, é possível analisar que Joinville e São Francisco do Sul são destaques em nível técnico e tecnológico. Entretanto, o número de docentes se mantém estático na cidade de Joinville e com baixo crescimento nas demais. Os dados de investimento nessa área não foram encontrados, mas com base nos outros dados e análises dos gráficos, é possível ver destaque nas cidades de Joinville, São Francisco do Sul e Araquari, que possuem podendo possuir potencial de crescimento maior e mais possíveis de investimento. Essas cidades também foram as que possuem destaque em inovações tecnológicas, pois são as únicas da microrregião que possuem IFC. Joinville se destaca mais ainda por possuir 2 parques tecnológicos, o Inova Park e o Agora Tech Park. Influência econômica. Dentro dos conceitos de teoria dos polos de crescimento, encontrou-se essa linha de força de extrema importância, onde, através das considerações dos conceitos de indústria motriz, para levantar as variáveis de mão de obra, matéria-prima e capital, possa ser concluído quais os municípios que exercem a maior influência econômica na microrregião. Mão de obra. A variável mão de obra, utilizando de dados de população, área e densidade demográfica, foi utilizado para descobrir quais municípios possuem a principal quantidade de mão de obra. População e densidade demográfica. O município de Joinville é o que mais cresce continuamente em população e densidade da microrregião, mostrando assim sua atração e importância regional, seguido pelos municípios de Guaramirim, Schroeder e Araquari, com os maiores crescimentos demográficos através do ano. Matéria-prima. Para essa variável, levantou-se dados como o número de indústrias e de que natureza elas são, para assim observar onde estão localizados os locais com principais influências industriais na microrregião. Indústrias de transformação e extrativas. Pode-se concluir que a cidade com maior influência industrial, que embora possua tendência ao decaimento através dos anos, ainda possui maior quantidade de estabelecimentos, é Joinville, seguido por Araquari e Guaramirim. Porém, quando analisado as principais cidades com indústrias extrativistas, observa-se que, embora possua maior número de empresas odiernamente, Araquari tenderá a decair, enquanto São Francisco do Sul possuirá o maior crescimento na área, ultrapassando Araquari e se tornando a principal cidade extrativista da microrregião. Capital. Para essa variável, foi analisado os dados do PIB, tanto geral quanto exclusivo do setor industrial, para analisar quais municípios se destacam com maior lucro através de suas produções e quais desses mesmos possuem a maior porcentagem dentro do setor industrial. PIBs. Pode-se perceber que, além de possuir maior PIB dentro da microrregião, o município de Joinville também possui a maior porcentagem do seu PIB total na área industrial, demonstrando sua característica de polo industrial na região. E aqui os estudos de caso. Plano de mobilidade Ampre, Arco Tietê, Plano de mobilidade de Curitiba,
Parque Científico Tecnológico Itajuba, Hafen City, Ecoparque Industrial. Cenário referência. Algumas notícias. Aqui a gente tem um cartograma de concentração de atividades, de maior concentração até a menor concentração. A maior concentração começa em vermelho e a menor concentração termina no verde. Falar um pouquinho sobre o cenário referência, então. Cenário referência para 2040, Joinville continuaria sendo a cidade de mais destaque, com maiores índices em todas as análises, maior concentração de usos, alto índice de população, atração urbana, ofertas e bens e serviço, maior investimento em educação e saúde, além de maior quantidade de estabelecimentos educacionais, esporte e cultura, possui também o maior PIB da microrregião. Dentro da microrregião, ela também se destaca em inovações tecnológicas, sendo a cidade que mais oferece estabelecimentos nessa área. Seu ponto fraco é o alto índice de veículos individuais e baixo investimento em transporte público. O que se conclui é que Joinville é a cidade com muitos atrativos, altos índices de imigração de outras cidades para Joinville, mas a mesma não possui estrutura suficiente em termos de mobilidade e oferta de transporte público para suprir essa demanda populacional, que pode acarretar em um colapso no sistema viário. Também se observa crescente dentro da microrregião, se destacando em quase todos os setores também, os municípios de Araquari e São Francisco do Sul, com altos índices de PIB, crescimento em indústrias e no crescimento de empresas e empregos, Guaramirim também tem aumento. As cidades de Balneário, Barra do Sul, Xeredera e Guaramirim são as que menos se destacam, fato é que confirmado com os índices de imigrações de saída tanto pendular e definitivos mais altos, indicando grande saída de pessoas desses municípios. A microrregião tem proximidade com o mar, além de vários cursos de rios dentro de algumas cidades, possuindo 3 portos. Além dos portos, a área de um aeroporto em Joinville, o que dá mais destaque para a cidade. Importantes vias passando por alguns municípios da microrregião, como uma ferrovia, rodovias e BR-101, reforçando essa importância da força de mobilidade na região, que tende somente a crescer. E aqui um mais aproximado. Cenário otimista. Em um cenário otimista, a proposta para a microrregião prevê corredores de desenvolvimento e áreas de traffic calm, que são os corredores verdes indicados no mapa, priorizando o transporte público e não motorizado. Além disso, o plano de mobilidade tem destaque em novas vias e pontes, além de um novo modal aquaviário, o catamarã, que está pontilhado em azul. Dessa forma, conectando as cidades por meio de diferentes modais. São Francisco do Sul, Itapuá, Joinville, Balneário Barra do Sul e Araquari, pelo catamarã, e as demais conexões por BRT e via férrea. A BR-101 prevê a ampliação da ferrovia já existente, que está indicado em branco. Os modais propostos, então, são BRT, catamarã, trem e bicicleta. Analisando os estudos de caso, será feita uma intervenção urbana em algumas áreas pouco desenvolvidas, inspiradas no projeto do Arco Tietê, que está indicado em marrom no mapa ao redor da via férrea já existente, que são as vias de conexão entre municípios, garantindo a manutenção do emprego e desenvolvimento dessas áreas. Além disso, será implantado um parque tecnológico com o intuito de fortalecer o setor da educação, um parque industrial para trazer mais força a essa característica da cidade de Joinville e uma revitalização do Porto de São Francisco, inspirados no estudo de caso Hafen City. Todas as propostas de escala regional serão conectadas pelos corredores urbanos, que têm ligação com os terminais intermodais de cada município, garantindo a mobilidade e ampliando a qualificação da região. Aqui o cartograma mais aproximado da proposta otimista. Cenário pessimista. Algumas notícias. Para o cenário pessimista foi trazido que, com o crescimento populacional e a migração pendular, principalmente no município de Joinville, somente aumentando, além da grande tendência da população migrar cada vez mais para automóveis individuais pós-pandemia do Covid-19, sem mudanças na infraestrutura da mobilidade da microrregião, seria inevitável um colapso das principais vias de acesso e circulação, como as rodovias das cidades e a BR-101, que foram demarcadas com tráfego pesado no cartograma. Além de que o crescimento exponencialmente maior de Joinville em comparação com os outros municípios pode resultar em algumas cidades sem crescimento, devido ao intenso movimento pendular, marcadas em círculos brancos.
Também trouxemos a problemática de São Francisco do Sul e Itapoá, sendo elas regiões portuárias, por onde chega grande parte da economia da região, tendo esse fluxo de cargas também acarretando para um futuro colapso, tanto na infraestrutura quanto na economia, principalmente por ambas as cidades terem somente um acesso principal. E por último, a perda da potência industrial de Joinville, que pode acarretar em vários problemas econômicos, sendo que hoje em dia ela se destaca como polo industrial tanto na microrregião como em Santa Catarina, tendo grande parte de seu PIB vindo desse setor, demarcando essa perda em círculozinhos roxos. Referências bibliográficas.